Shalom pessoal, graça e paz a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo para o meu canal. Hoje nesta ocasião quero estar fazendo um comentário respectivo ao texto de Êxodo, capítulo número 15, versículo número 1. Mas antes da sequência do vídeo, convido você a se inscrever no meu canal, curta e compartilhe este vídeo. Bem, o texto de Êxodo, capítulo número 15, versículo número 1, a parte que nos importa, nos diz assim: Então cantou Moisés. Segundo alguns apontamentos referente, dizem que este texto está, de certa forma, errado. O texto deveria ser traduzido assim: Então cantará Moisés. Haja vista que o seguinte motivo que tem ocasionado e levantado a seguinte argumentação, eles dizem o seguinte, que o verbo cantou está conjugado numa forma respectiva futura e não passada. Bem, o texto referente em hebraico, nesta parte específica, nos diz assim: As Yashir Moshe, que traduzido literalmente é Então cantou Moisés. A estrutura do texto está na seguinte forma: temos aqui a expressão as, que traduzido como então. É um advérbio que nós temos aqui, que introduz essa cláusula e essa oração no texto. Logo após nós temos aqui Yashir, que é um verbo que está conjugado na temporalidade do aspecto verbal iktol, na terceira pessoa do masculino singular. Logo após, ligado por uma forma construta, que é pelo traço maquê, ao substantivo, que é um substantivo próprio, indicando o nome próprio, que no caso aqui é Moshe. Então, traduzido fica, então cantou Moisés. Então cantou Moisés. Mas, segundo os mesmos, está essa leitura equivocada. Pelo fato seguinte, que o verbo aqui usado, Yashir, cantou, que comumente é traduzido em nossas traduções cristãs, está errado, porque ele está conjugado na temporalidade do aspecto verbal do Kitol, que tem conotação futura, e deve ser traduzido por isso por cantará, ou seja, então cantará Moisés. Bem, mas o problema está em se observar muitas vezes somente a estrutura morfológica de uma palavra dentro de um texto. Devemos de observar o ponto de vista seguinte: partindo do pressuposto a se entender que a partir do momento que uma palavra em sua forma e estrutura morfológica tem um sentido, mas quando ela está introduzida dentro de uma estrutura do texto hebraico, ela passa a obter um relacionamento sintático com outras palavras. E a partir deste evento, então, ela passa muitas vezes a descrever uma outra conotação, uma outra função, a desenvolver um outro papel, porque a sintaxe e a estrutura do texto hebraico assim proporciona. Bem, olhando a partir deste ângulo, nós temos aqui um fator interessante. Segundo gramáticos e autoridades no assunto, quando um verbo que se encontra na temporalidade do aspecto verbal iktol, que tem conotação futura, como aqui Yashir, que é traduzido como cantou, está relacionado ao advérbio as, que é traduzido respectivamente como então, ele passa a produzir e a ter conotação de uma ação passada e não mais futura. Por quê? Porque este tipo de advérbio aqui no caso, ele tem como finalidade relacionar o evento atual que está acontecendo relativamente com os aspectos e as ações do passado. Ou seja, o texto que introduz o capítulo número 15, o versículo número 10, está relacionado diretamente ao capítulo de número 14, ou seja, as ações dos eventos passados. Por isso, Êxodo, capítulo de número 15, o versículo número 1, é traduzido comumente como então cantou Moisés e não como então cantará Moisés. Porque este tipo de estrutura típica de advérbio, as, mas, um verbo conjugado na temporalidade do aspecto verbal, iktol, como aqui ocorre, no caso, esse tipo de estrutura, geralmente tem a conotação levando o verbo, por mais que esteja conjugado de uma forma de futuro, ele tem a conotação de levar o verbo a ser traduzido como uma conotação de verbo de uma ação passada. E é o que ocorre aqui. Este mesmo tipo de estrutura nós temos, por exemplo, em Josué, capítulo número 8, e versículo número 30, ali onde diz assim, e edificou Josué um altar, semelhantemente a algo mais ou menos relacionado a esse tipo de propósito. Então, sendo assim, as nossas traduções cristãs estão corretas e não estão erradas.
Uma observação interessante, que segundo alguns gramáticos diz o seguinte, que este tipo de estrutura é um tipo de sentença circunstancial. Segundo um sábio judeu chamado de Ibn Ezra, diz o seguinte, onde segundo ele, este é um costume e um tipo de estrutura também usado na língua árabe. David Quinin, outro erudito, diz o seguinte, que este tipo de estrutura também possa ser proveniente, talvez, do árabe. E um outro já diz o seguinte, a presença da partícula as, traduzida como então, tem relação da forma ictol, com o contexto anterior sendo relativa, como por exemplo no caso de Êxodo, capítulo número 15 e o versículo de número 1. Sendo assim, eu resumo e consumo nas minhas palavras dizendo que a tradução como então cantou Moisés está perfeitamente harmonizada ao contexto dentro da sintaxe da estrutura do texto hebraico, como traduz as nossas traduções cristãs, e deve ser traduzido como então cantou Moisés e não como então cantará Moisés. O que eu queria compartilhar com você nessa ocasião era isso. Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo.